te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ouçamos chamar de Pai. Fazei crescer em nossos corações, o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança eterna prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus para a nossa meditação de hoje encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no versículo 22 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhe disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximou-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vão ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, e ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda, vai e entrega a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira da 19º domingo do tempo, semana do tempo comum. O evangelho de hoje, Jesus começa falando da paixão, que ele deveria morrer e, pelos poderosos, mas ressuscitaria. E aí então os seus discípulos ficaram muito tristes. Por que eles ficaram muito tristes? Porque eles amavam Jesus, por tudo aquilo que Jesus representava e fazia. E eles também conheciam, porque Jesus não foi o primeiro a morrer crucificado. Era uma cultura deles, né? De condenar a morte de cruz. E era uma morte muito triste, muito dolorida, muito sofrida. E eles então, imaginando que Jesus teria que passar por aquela situação, eles entristeceram.
entristeceram por saber que Jesus iria morrer e de uma forma tão trágica. Mas Jesus deixou assim bem claro que ia passar por esse processo, mas ele também ressuscitaria. Então, o processo da ressurreição, ela tem que passar pela cruz. Então, a cruz não é que Deus quis que o filho dele morresse numa cruz, mas permitiu para que a salvação entrasse, então, no mundo por Jesus Cristo. E aí, então, está a fórmula, né? Então, Jesus, ele mostra a paixão, mas mostra também a vitória sobre a paixão. E aí eles continuam o seu caminho e ele encontra, então, com os cobradores de impostos. Quer dizer, nesse caminho da vida, nós temos que passar pelo processo da morte para podermos um dia, então, ressuscitar. E essa morte, então, é uma entrega de vida totalmente para que possamos pegá-la de volta glorificada. Mas tem esse processo de vida humana e as necessidades e as obrigações que a vida nos oferece. E assim, então, eles tinham lá os cobradores de impostos. Aqueles cobradores de impostos, eles jogavam tributo muito pesado na vida, nas costas dos pobres, né? E das pessoas que não eram do convívio deles. E aí, então, Jesus, aí eles perguntam por que o seu mestre não paga imposto. Ele falou, não, mas ele paga. E aí, então, eles questionam. Aí Jesus conversa com Pedro. Mas Pedro, quem que é? É os filhos que pagam imposto ou é os estranhos? Mas na verdade era os estranhos que pagavam, não eram os filhos, né? E eles eram da tribo de Israel. Então, aí Jesus falou para Pedro, aí Jesus mostra então o seu poder. Ele fala para Pedro que fosse lá naquele pescar, e ele pegaria o primeiro peixe, pegaria e abria a boca dele, teria a moeda que dava para pagar imposto para os dois. E aí ele fala para Pedro, para não escandalizar. Então, amados, ali tem uma relação social e religiosa. Muitas vezes a nossa vivência social, os tributos, as obrigações, quando elas não são cumpridas, mas nós estamos vivendo dentro de um ambiente religioso, gera então escândalos. Então, aqui nem era obrigado a pagar, porque eles não eram estranho, mas para não escandalizar. Tem coisas que a gente precisa evitar, mesmo que a gente perca um pouquinho, mas é muito melhor perder do que gerar escândalo, né? Então, a humildade entra nesse campo. Mesmo que você não tenha obrigação de fazer aquilo, mas se você não fazer, vai gerar algum conflito, vai gerar algum escândalo, evita. O cristão é assim, nós precisamos evitar. E aqui Jesus, então, ele evita um escândalo com uma ação milagrosa, poderosa, fora do comum. Então, que nós possamos viver uma vida de fé, onde nós sabemos que o caminho da cruz, ele não é um desejo de Deus, mas é uma permissão para que nós, através das dificuldades, possamos crescer na fé. E as dificuldades da vida, muitas vezes, que não somos nem obrigados a estar naquela condição, mas nós possamos nos encontrar nela para não gerar escândalo. Então é o que Deus quer de nós cristãos, que nós possamos viver uma fé aonde cumprimos direitinho os nossos deveres. Porque se nós não ser religioso, mas no estado civil nós vivemos errado, não somos cristão autêntico. Então que Deus nos ajude a viver uma fé aonde a partir de nós não geramos nenhum tipo de escândalo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.